aí, meu povo, a segunda temporada de Casamento às Cegas já chegou na Netflix aí com episódios semanais, então até o momento que eu gravo esse vídeo nós temos 4 episódios lançados e olha, hoje é dia de hablar, tá bom? Eu não costumo falar sobre reality show e nesse vídeo provavelmente vocês vão saber o motivo. Acontece que eu fico muito irritada, talvez eu fico mais irritada do que eu deveria, tá bom? Eu nem ia fazer vídeo sobre Casamento às Cegas, mas eu assisti esses 4 episódios e eu senti essa necessidade de desabafar com alguém e aí vocês estão aí pra poder me ouvir, não é mesmo? Se você ainda não assistiu, então muito cuidado com spoilers, porque a gente vai falar sobre os casais aí desses 4 primeiros episódios. Claro, minhas primeiras impressões, né? Porque pode ser que alguém que é bonzinho ali fique ruim de repente, então olha, esse vídeo tem prazo de validade. Mas antes da gente começar a falar, eu quero pedir que você aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu tô sempre aqui falando de muita série, filme e dorama com vocês e quem sabe a gente comece a falar de reality show também. Mentira, eu sempre falo isso, mas não vou falar não porque eu fico muito nervosa. Enfim, sem mais enrolação, bora falar de Casamento às Cegas Brasil 2. Primeiramente, eu quero me explicar, tá? Por que eu não gosto de fazer vídeos sobre reality show de uma maneira geral? Acontece que quando a gente fala sobre uma série, um filme, um dorama, a gente tá falando sobre personagens. Então, eu me sinto mais na liberdade de falar o que eu quiser, porque eu sei que é apenas um personagem e o ator não tem absolutamente nada a ver com isso. Gostaria que todo mundo tivesse o mesmo pensamento e não ficasse me xingando por causa de personagem, mas enfim. Só que quando a gente fala de reality show, a gente está falando sobre pessoas reais. Por mais que Casamento às Cegas seja editado, né? Isso também sempre me leva a um questionamento. Será que tudo aconteceu daquela maneira mesmo? Ou tem alguma coisa que a Netflix aí editou e não foi pra gente? Então por isso que é legal a gente ver um reality show tipo Big Brother, que é 24 horas, mas não é tanto 24 horas. Mas quem assiste ali o pay-per-view sabe mais do que quem assiste só a edição, entende? Só que Casamento às Cegas, se você parar pra pensar, a gente nem vê a conversa deles direito, né? A gente nem vê especificamente o que eles estão falando, apenas alguns trechos que a Netflix coloca aí na edição. Não estou reclamando porque eu gosto muito desse reality, é um dos meus favoritos com certeza. Claro que a primeira versão americana pra mim foi simplesmente sensacional, não é à toa que os dois casais ainda estão casados na vida real, né? Eu acho aquela edição simplesmente perfeita, não sei se é porque foi a primeira, mas eu adoro. A primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil eu até gostei, mas a americana pra mim é muito superior. Pelo menos por enquanto, tá? Porque eu acho que essa temporada pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo essa temporada trouxe alguns questionamentos um pouquinho complicados. E aí que eu entro na questão. Quando a gente tá falando de uma pessoa real, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sei que isso gera um certo hate pra pessoa e não é minha intenção, não é o que eu quero, entende? Por mais que às vezes a pessoa, né, faça muita merda, mas é que assim, eu sou uma pessoa que quando eu não gosto de alguém, quando eu algum artista ou qualquer pessoa de reality show, eu simplesmente finjo que a pessoa não existe, que eu acho que esse que era o certo, na verdade. Não ficar nessa onda de ódio, ficar comentando isso, aquilo. É melhor você fingir que a pessoa não existe, porque aí você não dá engajamento pra ela e às vezes é o que a pessoa quer, né? Às vezes a pessoa quer ser cancelada pra ter engajamento, pra ganhar seguidores, então por isso que eu prefiro fingir que a pessoa não existe. E tô irritada nesse vídeo, sim, é porque eu acabei de assistir, gente, os episódios, meu Deus do céu. Então vamos lá, eu vou falar dos participantes como se fosse personagem, pode ser? Não? Melhor não, né? Enfim, eu vou tentar ser um pouquinho mais branda, ok? Ok, vamos falar então de casal por casal. Lembrando que eu não conheço essas pessoas, eu não sei como elas são, eu não sei exatamente como é a personalidade delas, quais são as suas fraquezas, os seus pontos positivos e pontos negativos, porque estamos falando de um reality editado. Dito isso, bora pro meu top 1 de casal, que é a Verônica e o William. Gente do céu, que coisa maravilhosa! Os dois simplesmente encaixou, né? A química, assim, surreal. O William é um cara apaixonante. O William é um cara que eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que ele está fazendo isso. Quando ele chega lá e fala, se não for essa mulher, eu não quero mais ninguém na minha vida, eu fiquei assim...
Uau, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse, né? E é muito interessante a gente ver a Verônica, por exemplo, né? Uma das coisas que ela fala ali no comecinho é sobre o cabelo dela, sobre ela ser careca e tudo mais. Ficou meio estranho você falar, né? Sobre o cabelo dela, sobre ela ser careca. Mas enfim, ela tem um pouco de cabelo, estilosa, linda, maravilhosa, loiríssima. Gente, que mulher! Que mulher! E aí ela acaba até falando isso, né? Será que eu posso falar na cabine sobre o meu cabelo já pra deixar avisado que ela é careca, né? E eu devo falar esse ponto, porque quando ela se encontra com o William, o cara ficou emocionado, né? Eu nunca vi um cara tão apaixonado assim, pelo amor de Deus. E uma das coisas que ele fala ali no depoimento é sobre ela ser careca e ele acha isso o máximo. Ele achou ela super forte. Ele, meu Deus, que mulher incrível, ela é careca, pelo amor de Deus. Então, a insegurança dela, quer dizer, não era insegurança não, eu sei que não era insegurança não, mas ela fala sobre porque as pessoas, infelizmente, têm preconceito com absolutamente tudo, inclusive com mulheres carecas. Gente, as pessoas têm preconceito com tudo, né? Um bando de... Não que seja insegurança dela, não era, mas ela sabe que a outra pessoa pode ter um preconceito, então ela acaba tocando nesse assunto, então foi muito interessante ele tá cagando, inclusive, ter achado incrível, ele ficava o tempo todo falando, nossa, que mulher maravilhosa, que mulher incrível. Outro casal que eu gostei bastante e eu amei, gente, e fiquei surpresa com isso, porque é um casal que eu não imaginava, mas eu acho que eles combinam muito também, é o Alisson e também a Tamara. Gente, que casal maravilhoso, e eu gosto da construção da história deles. Olha, já falando igual série aqui, igual personagem, porque tem o desenvolvimento de personagem, tem o desenvolvimento ali da história. A gente vê todos os caras julgando ela, julgando muito mal, e tem até um cara que, tadinho, esqueci o nome dele nesse momento, ele nem arrumou o seu parzinho, eu acho, ou não gravaram, enfim. Mas ele acaba falando sobre o machismo também que tava acontecendo ali naquele momento, e os caras achavam que não, tem toda uma questão. Mas chega um cara que também não lembro o nome, ele chega já e dá um ultimato nela, falando, e aí, tá todo mundo falando de você, que você é golpe, tá falando com todo mundo. Nesse momento eu só parei e pensei, meu filho, aqui é um experimento, ela tem que conversar com todo mundo para encontrar o seu parzinho, ô idiota. Gente, não... Pelo amor de Deus, entendeu? Existe uma grande diferença aí, a linha tênue, entendeu? Entre ela falar com todo mundo e ela prometer coisas. Ela não prometeu nada pra ninguém não, entendeu? Ela tava ali conversando porque ela queria conhecer todo mundo e ela tá errada. Se eu estivesse lá, eu também ia conversar com todo mundo até escolher uns 4 pra conversar mais. Depois ia pra 3, depois pra 2, depois pra 1. Eu, hein? Não é essa a intenção? Ah, ou tá achando que todo mundo é igual o William, super, né, seguro de si, já encontrou a mulher dele e não queria mais falar com ninguém. Gente, eu adorei isso. Enfim. E aí que a gente entra nessa questão também, né, e é interessante a gente falar sobre essa historinha que aconteceu da Tamara ser dita como golpe e o Thiago também ser dito como golpe. E aí que a gente vê a diferença e não é pelo fato de ser homem e mulher. A questão é que o Thiago, ele estava prometendo coisas, ele estava falando a mesma coisa pra todo mundo era amor da vida dele, entendeu? É um cara que claramente tá lá pra ganhar seguidores, mas depois a gente fala sobre isso também. O Alisson, então, ele pegou e ele foi lá e apoiou a Tamara, a ponto dela chorar, se eu não me engano. O Alisson também é outro homem que tá perfeito demais pra ser verdade. Estou assim, né, meu filho? Como assim? Você e o William... Tá perfeito demais, gente. Tá estranho. O Alisson, ele me surpreende porque, assim, ele se emociona quando ele fala dela. E ele fala a todo momento que tá apaixonado, né? Ele fala, ai, eu tô tão apaixonado. Ai, que mulher, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Ela também tem essa dúvida, né, sobre a sua aparência. Não sei por quê, porque ela é maravilhosa, né? Mas ela tem essa insegurança, né? Como que ele vai se sentir ao ver que eu sou uma mulher negra? E ele simplesmente olhou pra cara dela e falou, é o amor da minha vida, e lascou um beijão. Eu falei, gente, que casal perfeito. Então, estou amando também este casal. Guilherme e Maíra, um casal que eu gostei bastante, eu acho que os dois têm bastante química, mas quando eles foram ali pra lua de mel, eu comecei a já ficar meio assim, entendeu? Eu fiquei assim, não sei. Maíra, mulher forte, mulher maravilhosa, mulher incrível, mas assim... Eu acho que ela tá meio insegura. Não sei porque ela me passou essa vibe nas férias, então parece que ela tá tentando forçar determinadas situações por insegurança. Pode ser impressão minha, não sei o que estava passando na cabeça dela naquele momento, mas eu gosto muito desse casal e eu torço bastante por eles. Mas assim, o que me irritou na Maíra, devo dizer, foi o negócio da trilha. Porque assim, euzinha também odeio trilha. Se me chamar pra ir pra uma trilha, eu vou chorar.
de raiva. Mas eu também sou uma pessoa que eu curto o momento. Então, se eu estava ali naquele momento, né, eu me coloquei ali no lugar dela, não gostando de trilha também, curte, sabe? Tenta, pelo menos, mas não, ela ficava o tempo todo, tipo, que saco e tal. Então, é um pouquinho desconfortável você estar com uma pessoa que tá ali curtindo o rolê e você ficar nessa questão de, ai, vamos embora logo, não sei o que, eu acho um pouquinho chato, eu acho que ela podia ter tentado um pouquinho mais, né? E aí a gente vai pra Flávia e pro Robert, se eu não me engano foi ela, agora eu estou confusa sobre quem foi, que não curtia muito água, que tinha medo, que tinha traumas e tal, mas a pessoa estava tentando, e é sobre isso que eu falo. Claro que você não tem que fingir ser algo que você não é pra agradar outra pessoa, mas poxa, estava num ambiente legal ali, lua de mel, acabou de conhecer a pessoa, eu acho que não custa tentar, sabe? Flávia e Robert também. É um casal muito fofinho que eu tenho expectativas em cima deles, entendeu? Eu acho que pode dar um casamento muito legal aí. Eu espero que sim. Eu espero que nesse momento os dois estejam casadinhos e felizes. E eu entendo a Flávia. Eu me identifico, assim, de todas as mulheres, eu acho que a que eu mais me identifico é a Flávia. A gente vê que ela gosta de ir com calma e ela tem um certo receio, ela gosta de ir devagarinho mesmo, entendeu? E a gente vê que o Robert também, ele é um cara que ele demora mais pra se soltar, e aí a gente até vê que ele se solta mais quando ele bebe, e ela também fala que se solta quando bebe. Então eu acho que os dois são um casal, assim, perfeito. O que falta nos dois mesmo, eu acho que era intimidade, não era nem gostar ou não, os dois se gostavam, isso é fato. Mas eu acho que falta a questão intimidade mesmo, eles estão muito presos ainda, então como os dois têm a personalidade parecida, parece que ele também gosta de ir com calma nos seus relacionamentos, não somente em amoroso, mas em amizade também. Eu acho que por este motivo que acabou demorando. E é muito legal, porque toda temporada sempre tem um casal que não transa na primeira noite, né? E neste caso foi a Flávia e o Robert, e eu super entendi elas. Eu achei muito interessante também ele não ter se incomodado com isso, ele dando o tempo dela ali sem forçar a barra. Então, a gente vai vendo que ela também tá estudando ele ali, né? Será que ele vai forçar a barra? Será que ele vai ficar com raiva porque eu não quis transar com ele? Então, o fato dele ter meio que aceitado, entre aspas, né? Porque provavelmente ele queria fazer uns negocinhos também. Mas enfim, pelo fato dele ter sido compreensivo, fez com que ela gostasse ainda mais dele. Pelo menos é o que eu acho. Ai, eu espero que esses dois sejam casados, gente. E agora, bora pra polêmica. Gente, eu vou ter que me segurar muito agora, porque se eu fosse falar tudo que eu estou pensando desses personagens, dessas pessoas, no caso, olha, não ia dar bom. Meu advogado... Alô? Meu advogado diz que é melhor eu não falar nada. Thiago e Vanessa. O Thiago viveu um triângulo amoroso aí que foi um saco. A pior parte pra mim, né, que foi Thiago, Vanessa e Nina. A Nina se deu bem, né, que saiu fora. Todo reality show que é editado, principalmente Casamentos à Cega agora, que fez bastante sucesso. E eu acho que por isso que eu gosto muito da primeira versão, é que as pessoas não sabiam muito como seria a recepção das outras pessoas, não sabia o sucesso que faria. Então isso eu acho que prende mais as pessoas e, na verdade, fazem as pessoas serem elas mesmas, pelo menos uma porcentagem, porque quando a câmera tá ligada ali num reality, eu acho que a pessoa não é ela 100%. Mas, enfim, desde Casamento às Cegas Brasil, e por isso que eu me incomodei um pouquinho com a primeira temporada, ficou assim, claro, era visível que algumas pessoas estavam lá apenas pra ganhar fama, uma fama de 5 minutos e ganhar seguidores, porque sabe que vai ganhar seguidores. Então, eu acho que isso acaba fazendo a pessoa ter determinadas atitudes pra poder se destacar no reality e aparecer na edição. Olha só que coisa, porque a gente vai vendo em Casamento às Cegas que tem vários participantes, tem várias pessoas ali, mas não é todo mundo que aparece, né? Tem alguns casais que a gente nem sabe se deu certo ou não, se foi casado ou não. E aí eu quero comentar algo com vocês para vocês refletirem, assim como eu reflito em relação a isso. Quem aparece mais na edição de Casamento às Cegas? O Thiago ou o William? O Thiago. Quem apareceu mais, o Paulo, o Thiago ou o William e o Alisson? O Paulo e o Thiago. Por quê? Os caras estão ali causando, eles estão causando discórdia, eles estão em triângulo amoroso, eles estão gerando brigas e entretenimento.
não é mesmo? Então, obviamente que o cara que tem ali um triângulo amoroso vai aparecer mais do que um cara fofinho como o William, que é super decidido e já falou lá, vamos casar e é nóis. Então, eu acho que algumas pessoas já entram, infelizmente, não pelo experimento em si, não pra curtir o reality show como foi a primeira versão, assim como Brincando com Fogo também. É um reality que eu assisto também, mas nunca fiz vídeo com vocês, quem sabe um dia. Mas algumas pessoas, elas já não entram nesse intuito de curtir o rolê, entra em, assim, pensando em outras coisas. E pra mim, assim, eu posso estar muito errada, muito errada. Eu posso ter feito uma leitura muito errada do participante, que é o Thiago. Mas pra mim, o Thiago, ele entrou nesse intuito de causar, de ser meio que debochado, de aparecer e ganhar seguidores. Esse foi meu sentimento, não parecia que ele estava ali genuinamente pra encontrar alguém pra casar e participar do experimento. Então, isso me incomodou e, inclusive, eu queria pular as partes que tinha o Thiago porque eu achei ele chato. E, assim, é um tipo de cara que eu acho chato na vida. Mas pessoas como o Thiago, que se acham demais e, nossa, eu sou o cara, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, não existe ninguém mais incrível que eu, é um tipo de pessoa que me incomoda muito, cara, muito. Pra vocês terem noção, nas minhas relações, se o cara é lindo e maravilhoso, mas ele tem a personalidade do Thiago, de se achar muito, de querer manipular ali situações, esse cara que tem a fala mansa, que, né, aquela coisa, porque o cara sabe falar. Vamos lá, o Thiago, ele é um cara galanteador. Eu vou dizer isso, entendeu? Ele tem a lábia, ele sabe o que falar, ele sabe o que falar pra te agradar. Só que com esse tipo de cara, normalmente eu já tenho o pé atrás, por questões do passado, né? A gente aprende na vida. Então, assim, na minha vida, falando do meu pessoal, tá? Quando aparece um cara lindo e maravilhoso, e, meu Deus do céu, um modelo, e ele tem essa personalidade, e ele se acha demais, ele se acha o cara, e fica o tempo todo falando, nossa, eu sou incrível, nossa, eu beijo bem, né? Nossa, como eu me visto bem, nossa, como eu sou maravilhoso, eu perco interesse na hora. Tipo, pra mim a pessoa se torna feia, horrorosa. Então, assim, Thiago, pra mim tá lá, entendeu? Nem fede nem cheira. Pra mim é um dos participantes que tá lá. Assim, a Vanessa, eu achei ela ok também, nada demais. Então é um casal que não me agrada tanto e por mim eu nem assistiria as partes que eles estão presentes. Mais uma vez, estou falando minha opinião. Gente, tenho muito medo de falar de reality. Não estou falando pra tacar hate no cara, nem nada do tipo, porque eu não o conheço. Estou falando como se fosse um personagem de série. Mas assim, pra finalizar esse vídeo, bora falar de mais um triângulo amoroso, que foi o Paulo, Amanda e Bruna. Ai, que ódio! Desculpa, eu tinha que gritar no microfone neste momento, porque assim, o que eu assisti no começo do terceiro episódio foi uma das coisas mais desconfortáveis que eu já assisti na minha vida. E olha que eu já assisti muita coisa. Foi desconfortável assistir aquilo. E só de falar me dá vontade de chorar de novo, porque assim, eu assisti o episódio, então primeiro me deu uma raiva, eu tive que pausar, porque assim, eu não tava acreditando no que eu tava assistindo, e depois eu comecei a chorar, porque puta merda, isso dá gatilhos também. Acho que em muitas pessoas, não só em mim. Assim, que nojo. Que nojo, Paulo. Que nojo. Paulo, não te conheço. Não sei se você vai ver esse vídeo um dia, mas assim, melhore. Melhore, porque, gente, foi muito desconfortável assistir aquilo. Foi muito desconfortável ver o cara... eu não vou chorar, mas foi ridículo, cara. Foi horrível assistir aquilo. Horrível, horrível. E eu ficava me questionando, né? Nossa, a Netflix tinha que colocar mulheres gordas e mulheres isso e aquilo no programa, sem ser padrãozinho, né? Eu sempre entrei nesse questionamento que em Casamento às Cegas é meio fácil, porque a maioria da galera é bonita. Não que a menina não seja bonita, porque Amanda, você é linda, você é maravilhosa. Mas assim, a gente tem uma mulher gorda, entendeu? E isso me gerou uma ansiedade até. Tipo, quando ela falava constantemente, eu ficava pensando, mano, se alguém pedir ela em casamento e ver ela, qual que vai ser a reação? E aí é muito louco, porque a gente entra numa ilusão, né? Eu entrei numa ilusão no Conto de Fada. Eu falei, não, vai dar tudo certo e as inseguranças dela estarão erradas. Mas não, o idiota só mostrou que as inseguranças dela estavam certas. Mas a Amanda, ela me demonstrou ser uma pessoa muito evoluída. Muito mais evoluída do que eu. Porque se fosse eu ia xingar aquele homem. Na hora mesmo eu ia xingar. Que cara de bosta é essa? Nossa, gente, olha... Não tem como eu falar por ela, né? Mas ela mostrou uma superioridade. E mostrou a mulher incrível que ela é. Porque ela falou assim...
O problema tá mais nele do que em mim. E realmente, meu amor, Amanda, perfeita, maravilhosa, o problema tá nele, não em você, tá bom? O que aconteceu, basicamente? O cara queria a Bruna, a tal Bruna, descobri que os dois estão juntos na vida real, que sejam muito felizes, não conheço eles, mas que sejam felizes, enfim. Só que a Bruna surtou, e eu confesso que eu me identifiquei com a Bruna, porque se eu tivesse lá, certamente eu seria a Bruna, eu ia surtar e falar, vamos embora, não quero mais isso aqui não, vamos sair beijando a boca lá, sem câmera, sem nada. Mas aí que a gente entra na historinha do desenvolvimento do vilãozinho, né? Dessa temporada. Ela começa a surtar e começa a chamar o Paulo pra ir embora junto com ela. E eu achei engraçado até ela. Vamos embora! Vamos se ver agora! Que não sei o quê. E ela começa a surtar muito. Só que aí ela começa a ficar com raiva dele. Falando, ai, você não quer ficar comigo em nenhuma vida. A gente se vê em outra vida, que não sei o quê. Só que aí que tá a questão. Se o Paulo tivesse desistido e ido com ela, ia falar, beleza. Ia ser até engraçado, né, essa história. Mas se o Paulo, ele tivesse falado, cara, não consigo me conectar com outra pessoa, ia falar, beleza. E aí, nisso, eu já entrei na questão. A Amanda foi meio que uma segunda opção. E aí, eu já fiquei com receio. E aí, ele foi conversando ali com ela. Só que já tinha rolado uma identificação dele com ela. Ele tinha realmente se identificado com ela em várias questões. Isso é óbvio, desde sempre. Ele falava bastante sobre ter alguém ali que ele se identifica, que ele ficou até chocado. Então, ele ficou em dúvida entre a Bruna e a Amanda. E aí, a Amanda, incrível, foi lá e pediu ele em casamento. Inclusive, eu adoro quando as mulheres pedem os caras em casamento, porque eu não teria essa coragem. Parabéns pra vocês, vocês são maravilhosos. E aí, ele aceita. Aí que tá a questão. Se ele queria tanto a Bruna, nesse momento ele podia falar, cara, não posso casar com você. Não foi o que ele fez. Ele esperou vê-la pessoalmente. E aí que eu entro na questão da hipocrisia. Enfim, a hipocrisia, tá? O cara falou pra Bruno o quê? Não desisto de nada. Nunca desisti de nada na minha vida e não é agora que eu vou desistir, não. Vou continuar no experimento. Ah, ele continuou no experimento até descobrir que a outra mulher lá que ele tinha se identificado e gostado era gorda. Aí você desiste, né? Quando você vê uma mulher gorda, aí você fica com tanto medo, porque é idiota, e desiste, mas não é que não desistia nada. E por que tá desistindo? Alô, advogado? Não, tá bom, vou parar de falar um pouquinho. Cara, eu fiquei muito mal de assistir aquilo. Eu fiquei muito desconfortável de assistir aquilo. Por quê? O cara nem escondeu. Ele nem escondeu a merda do preconceito que ele tinha. Até a Jéssica, que era uma idiota, tadinha. Depois eu gostei dela, mas enfim, a Jéssica lá na primeira versão, na americana, nem ela fez isso, até ela disfarçou na hora que viu o... Como que era o nome do garoto? O Mark. Na hora que ela viu o Mark, que era baixinho e feio, tadinho, ela disfarçou, entendeu? E esse homem nem disfarçou o preconceito idiota. E o pior eram as falas. Eu tinha vontade de falar, câmera, desliga. Homem, para de falar, não tinha um produtor, não tinha alguém pra falar, homem, cala a boca. Primeiro ele vai falando, não estou acostumado, né, não sou de sair da minha zona de conforto, alguma coisa do tipo. Fala sobre aguentar ou não aguentar o rojão e fica o tempo todo falando sobre uma mulher forte. Não imagino que uma mulher forte como ela merece, vai ficar com um cara como eu. Meu filho, pelo amor de Deus, né? Detalhe, que tem um momento que ele tá conversando com ela e ele fala sobre academia, que ele faz muita academia. Naquele momento eu falei, lascou. E aí ela fala que é até bom estar com uma pessoa como ele, né? E aí ele fala que gosta da academia, pela saúde e não pelo corpo. E ainda fala, né? Não, calma, sem preconceito e tal. Eu vi que não tem preconceito. Eu acho que tudo bem você não gostar de alguém pela aparência física. Acontece. Só que aí que tá a questão. Ele topou participar de um reality onde você não vai ver a outra pessoa. Casamento às cegas. Então, a intenção é, de fato, você se conectar com a pessoa e a parte física não é o que importa. Esta é a intenção do programa. Só que aí, ao você desistir de alguém que você tinha gostado e que você teve uma conexão e você desistir da pessoa ao vê-la pessoalmente, uma mulher gorda, uma mulher maravilhosa, você está errado. Você é um idiota. Você estava lá com outra intenção. Você não tava na intenção de encontrar amor, isso, aquilo, não. Não é possível, cara. Não é possível.
Pra mim, a reação dele foi desconfortável, o momento foi extremamente vergonhoso e muito desconfortável, e a fala dele piorou ainda mais a situação. Então, assim, Paulo, fique de aprendizado aí na sua vida. Não julgue as pessoas pela aparência física, entendeu? Não faça isso. Melhore, seja melhor do que isso. Não sei se eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente, pra ser bem honesta, mas eu espero que, com tudo isso que aconteceu, ele aprenda, ele reflita sobre aquele momento e sobre o que aconteceu. Mais uma vez, o programa foi editado, obviamente, então muita coisa aconteceu, não dá pra gente saber 100% o que aconteceu, né? Nem entre ele e a Amanda, nem entre ele e a Bruna, entre a Bruna e a Amanda, então muita coisa deve ter rolado aí e a Netflix não ter gravado, mas o que eu posso falar é sobre aquele momento desconfortável que eu vi e sobre as falas dele, sobre aguentar o rojão, sobre mulher forte, isso, aquilo foi bem ruim. Enfim, galera, fica aí, você que quer um dia se inscrever para casamento às cegas, saiba que é casamento às cegas, entendeu? É pra você se conectar com a pessoa sem julgar a aparência. Entendeu a intenção do programa? Ok, Netflix. Sei lá, Netflix. Gente, já fiquei mal depois de gravar esse vídeo e falar sobre isso, então, por favor, comente aqui embaixo sobre o que você achou desses 4 episódios e o que você achou deste acontecido. Abra o seu coração se você já passou por algo... Se você já passou por algo parecido na sua vida, eu sei que muita gente já passou por isso, pode comentar aí embaixo também, vamos conversar, vamos se ajudar, vamos nos aconselhar e trocar experiências, ok? E mais uma vez, se você não gosta de alguém, não vai lá nas redes sociais do Paulo responder ou xingar ou nada, finge que ele não existe, assim como outros participantes que você não gostar, assim como Big Brother, série, filme, ator, cantor. Se você não gosta da pessoa, não taca hate nela, é só você ignorar, entendeu? É sobre. E é exatamente por isso que eu não falo de reality aqui nesse canal, porque eu realmente levo pro pessoal mesmo. Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E não esquece daquele like que é muito importante, tá bom? Aproveita também que eu já estou pedindo um monte de coisa. E vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Estamos combinados? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!